Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semiadap, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. 7 prioridades que devemos buscar. Lemos em Sofonias, capítulo 2 e versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Precisamos entender as verdades da Bíblia Sagrada. E aqui o profeta destaca algumas prioridades que devemos buscar. Na Bíblia Sagrada são estabelecidas algumas prioridades para a nossa vida social e espiritual. O próprio Jesus estabeleceu uma escala de valores que devemos ser ou devem ser prioridades ou prioritários em nossa vida cotidiana. Por isso, eu gostaria de enumerar pelo menos 7 prioridades que devemos buscar: o reino de Deus, a justiça, a mansidão, a paz, o livro do Senhor, o bem e as coisas que são de cima. Buscai o reino de Deus. Na lista de coisas e nossas prioridades, o reino de Deus deve estar em primeiro lugar, pois o próprio Jesus Cristo afirmou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E isto está escrito em Mateus capítulo 6 e versículo 33. Buscar o reino de Deus significa buscar o próprio Senhor, a própria bênção, a própria vitória. Ele é o Senhor do reino que buscamos. O Senhor deve sempre ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Aqui, nesse texto de Sofonias, capítulo 2 e versículo 3, buscar ao Senhor aparece em primeiro lugar. E é o que devemos fazer, buscar o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo. Em Isaías capítulo 55 e versículo 6, o profeta Isaías escreveu: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É preciso continuar buscando o reino de Deus. Buscai a justiça. A segunda prioridade que devemos buscar é a justiça. A justiça, pelo conceito bíblico, é tudo aquilo que é justo, correto, direito e verdadeiro. Devemos sempre procurar fazer as coisas que são justas, corretas e verdadeiras. Em Deuteronômio, capítulo 16 e versículo 20, lemos: a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivais e possuais em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus.
neste texto de Sofonias, capítulo 2 e versículo 3, que declara buscar a justiça, aparece em segundo lugar na lista de nossas prioridades. O Senhor ama o que segue a justiça, diz Provérbios capítulo 15 e versículo 9. Buscai a mansidão. A terceira prioridade que devemos buscar é a mansidão. A mansidão é um gomo do fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5 e versículo 22. A mansidão pode ser definida como brandura, serenidade e índole pacífica. Uma pessoa que prioriza a mansidão não anda medida ou se metendo em confusão e procura sempre viver de modo pacífico para a glória de Deus. Em Mateus capítulo 11 e versículo 29, Jesus nos convida a aprendermos a ser mansos, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 12, Paulo declara que os eleitos de Deus devem se revestir da mansidão. Buscai a paz. A quarta prioridade que devemos buscar é a paz. A paz é o sinônimo de tranquilidade, harmonia, plenitude e serenidade. É a sensação de tranquilidade e harmonia no relacionamento com Deus e com os homens. Em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 11, Pedro escreveu: aparta-te, ou aparte-se do mal, e faça o bem, buscai a paz e siga-a. Em Romanos, capítulo 12 e versículo 18, Paulo propõe: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, é dito e declarado: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscai o livro do Senhor. A quinta prioridade que devemos buscar é o livro do Senhor. Em Isaías, capítulo 34 e versículo 16, Isaías escreveu: buscai no livro do Senhor e lede. O livro do Senhor é a sua própria palavra escrita. Em Josué, capítulo 1 e versículo 8, o Senhor disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. E em João, capítulo 5 e versículo 39, Jesus mesmo disse algo para todos nós: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Buscai o bem. A sexta prioridade que devemos buscar é o bem.
em Amós capítulo 5 e versículo 14, o profeta Amós diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. O bem representa tudo aquilo que é bom e moralmente correto. No Salmo 34 e versículo 14, o salmista diz: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. E em Gálatas capítulo 6 e versículo 9, Paulo escreveu: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Buscai as coisas que são de cima. A sétima prioridade que devemos buscar são as coisas lá de cima, lá do alto. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 1, Paulo nos aconselha: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O fato de citarmos essas 7 prioridades não significa que devamos obedecer esta ordem, mas na escala de prioridades, Jesus citou apenas as 2 principais prioridades: o reino de Deus e a justiça. Aqui em Mateus capítulo 6 e versículo 33, após essas 2 prioridades, as demais serão enumeradas conforme o pregador queira enfatizar. Em Lucas capítulo 10 e versículo 38 a 42, Jesus observou 2 mulheres, Marta e Maria, 2 mentes, 2 preocupações. Maria aprendia aos pés de Jesus, de Cristo, e preocupada com as coisas do céu. Marta, extremamente ocupada com os fazeres de casa, e preocupada com as coisas terrenas. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 2, Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Na realidade, a igreja do Senhor Jesus Cristo caminha com 2 pernas, uma perna espiritual e outra perna física, material. Não devemos radicalizar nem em relação a uma, nem em relação a outra. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, conforme temos aqui em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1, que há propósito para toda coisa, há tempo para toda definição, todo propósito, todo a fazer debaixo do céu. Portanto, o homem possui o livre-arbítrio para estabelecer a escala de valores que ele quiser em sua vida, mas não deve esquecer que o reino de Deus e a sua justiça devem sempre ocupar a primazia na sua vida. Quem busca o Senhor e a sua justiça já estará buscando direta e indiretamente a mansidão, a paz, o livro do Senhor, o bem, as coisas que são de cima. Portanto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadul, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semiadap,
na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá.